Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Nós vamos agora falar sobre a entrevista de Dorival Júnior, tá bom? Vamos fazer uma avaliação, ver e anotar aí os pontos principais que Dorival citou na sua entrevista coletiva ontem, logo após o jogo de São Paulo e Flamengo, que empatou em 1-1. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos ouvir o que o técnico tem a dizer. Boa noite, Dorival. Boa noite a todos aí da coletiva. Estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda. Estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda com Osmar Garrafa, da TV Gazeta. Eu queria saber a tua análise da partida, o que você achou do pênalti que foi marcado ali para o Flamengo no finalzinho, e também da estreia do Rames. Como é que você viu a estreia dele aqui no Maracanã com a camisa do São Paulo? Se você projeta um Rames já titular na partida contra o Corinthians, Dorival. Obrigado. Bom, uma partida, acredito, bem jogada. Um primeiro tempo que nós tivemos um pouco mais de posse, com o jogo mais equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo adianta a sua marcação, com a entrada do Gerson e do Everton, passaram a jogar pressionando um pouco mais a nossa saída de bola. A partir daí nós tínhamos uma situação preparada, tivemos 3 oportunidades para que pudéssemos definirmos o jogo. O Flamengo naturalmente prevaleceu um pouco mais na segunda etapa, mas foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Eu fico muito feliz porque mesmo assim nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Eu acho que foi um jogo bem interessante da nossa parte. Vamos com calma em relação ao Rames, aos poucos ele vai se integrando, ele vai também alcançando as suas melhores condições. E o pênalti, né, isso daí eu não vou falar, porque infelizmente nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição, e talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez, se não fosse assim, nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns 8 ou 9 pontos a mais, além daquilo que nós temos nesse momento. Val, tudo bem? Boa noite, David Sharp do Antenados da Jogada, prazer em revê-lo. Boa noite. Impossível não comentar aquela cena antes do jogo, dos jogadores do Flamengo fazendo fila para ir te cumprimentar, te abraçar. Queria que você comentasse sobre isso, quanto você é querido no Flamengo. E outra pergunta é sobre o seu estilo. Eu te considero um grande treinador, você sabe disso. Mas assim, hoje em dia se fala muito na modernização do futebol, na parte científica do futebol. E ano passado, com seus 2 títulos no Flamengo, muita gente falando, o Dorival faz o feijão com arroz. Eu queria que o senhor comentasse isso também, porque é muito difícil, né, hoje as pessoas fazerem, os técnicos, os treinadores fazerem o feijão com arroz, que muitas vezes é o que mais dá certo, incluindo essa parte agora do Flamengo, com vários treinadores, 7 treinadores em menos de 3 anos, e sempre, com todos, joga um futebol várias vezes muito apático, né? Tem essa semelhança aí em comum. Pessoal, para quem não assistiu a entrevista, essa entrevista do São Paulo com o Flamengo, no jogo do São Paulo com o Flamengo, foi bem chato, tá? Você percebe que os repórteres ficam induzindo o Dorival toda hora a ficar falando do Flamengo. O Dorival não é mais técnico do Flamengo, o Dorival é técnico do São Paulo Futebol Clube, tá? Então, se você perceber, você vai ver a insistência dos repórteres em perguntar do Flamengo pro Dorival. Não tem nada a ver, não perguntaram praticamente quase nada do futebol, a não ser no início da entrevista, e depois no final da entrevista fizeram uma perguntinha lá sobre James Rodrigues, o Rames Rodrigues, né? E só o resto, gente, foi essa chatice aí. Essa pergunta, insistência sobre como que ele é querido no Flamengo, como que os jogadores fizeram fila para abraçar ele. Tudo bem, ele é querido lá no clube, mas essa insistência dos repórteres em ficar fazendo esse tipo de pergunta é irritante, né? Porque não trataram na entrevista de perguntar do futebol, do que aconteceu em campo. Né? Fizeram uma pergunta ali do pênalti, uma pergunta ali do Rames Rodrigues, e como que foi o jogo, e só. O restante, gente, foi essa chatice aí, tá? Quer ver, ó? Dá uma olhadinha. Primeiro que para mim é uma satisfação você poder ter voltado a um clube como o Flamengo pela 3ª vez, ajudado na reestruturação de uma equipe que naquele momento não vinha passando por um bom
por um bom... vivendo um bom momento, uma boa situação, redundância, né? Naquele momento, vivendo um bom momento, mas basicamente é tentando mostrar o que vinha acontecendo naquela ocasião. Eu acho que nós ajudamos para que apaziguássemos toda aquela situação, mostrássemos e apresentássemos um caminho aos jogadores, caminho esse que, coincidentemente, ninguém esperava, ninguém imaginava, porque muitos que passaram diziam que... Tá vendo só, pessoal? E o Dorival, infelizmente, cai, né, nessas perguntas idiotas, né? Ele, em vez de ficar falando de São Paulo, ficou falando de Flamengo. Eu não gostei dessa parte da entrevista. Você voltando hoje ao Maracanã, Dia dos Pais, você trabalha com seu filho num estádio que te deu um título recentemente, né, o título da Copa do Brasil aqui neste mesmo Maracanã, e tendo essa ovação, né, dos jogadores do Flamengo antes, durante e depois, muitos deles que têm idade também para ser seu filho. Queria que você comentasse sobre isso, professor. Olha aí, pessoal. É chata essa entrevista do São Paulo, né, essa entrevista desses repórteres depois desse jogo do São Paulo contra o Flamengo, né? Chato pra caramba. Boa noite, Dorival. Aqui, Guilherme Gonçalves, do Litoral News. O seu próximo adversário, Corinthians, não perde há 11 jogos. Vamos falar sobre o Corinthians. Vamos ver o que o Dorival falou sobre o próximo jogo do São Paulo contra o Corinthians na Copa do Brasil. E é um grande desafio superar. O São Paulo precisa da vitória. E ainda, são 7 dias com 2 decisões. O que, de forma prática, o time do São Paulo pode fazer nesses próximos dias, visando esses caminhos diferentes para superar o Corinthians, que há tanto tempo não é vencido? É um número importante, é um número respeitado, que tem que ser respeitado, reconhecido. Agora o São Paulo sabe que é uma partida, vamos jogar a nossa vida nessa partida e a nossa entrega tem que ser como vem acontecendo em todos os jogos. São Paulo é isso que vocês viram aí hoje, é alma com organização. E é isso que eu espero que repitamos nos jogos seguintes, já que serão jogos importantíssimos para todos nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá, a possibilidade de estarmos em um momento de final. Tudo que o torcedor espera que um dia aconteça. Nós temos que dar a nossa vida em campo para que isso realmente se materialize. E eu chamo aqui o nosso torcedor que compareça, que vá a campo, que serão fundamentais para que possamos mudar o direcionamento desse primeiro resultado que tivemos na Neoquímica. Só um detalhe, tá, pessoal? Ele falou sobre organização. O São Paulo foi organizado só no primeiro tempo. Tá? No segundo tempo, ali depois dos 22, 23 minutos, o São Paulo bagunçou. Ele mexeu bastante na equipe, os jogadores não respeitaram, né, a organização tática e acabamos tomando o gol ali, exatamente pelo lado direito, ali onde o Luiz Araújo, que é ex-jogador de São Paulo, acabou sendo cria do São Paulo, acabou fazendo a jogada ali em cima do Rai Ramos, né, que é lateral direito, e foi colocado pelo Dorival Júnior como lateral esquerdo. Eu acho que só com o apoio maciço do nosso torcedor e com a força que nós tivemos em campo para que possamos superar um adversário tão difícil, tão complicado e com tanta história vivenciada pelas duas equipes. Boa noite, Dorival. Queria que você falasse especificamente sobre a ausência do Caio, né, e a escalação do Wellington, um lateral agressivo, o último terço, né? E o São Paulo teve bons avanços no primeiro tempo ali, na dobra ofensiva, Wesley e Juan. O Flamengo com muita dificuldade de defender aquele lado direito. Queria que você falasse um pouco sobre a partida dele em combinação com o Juan também. Eu acho que nós tivemos assim boas combinações, nós induzíamos o jogo para um determinado lado do campo, limpávamos o lado oposto, quando conseguíamos boas viradas, encontrávamos um bom caminho, até para 2 contra 1. Poderíamos talvez ter tido um aproveitamento um pouco melhor nas ultrapassagens e nas jogadas de fundo para que pudéssemos ter conclusões mais claras. Foi uma pena isso, porque em outro aspecto nós tivemos uma troca de passes muito boa, uma aproximação da maioria dos nossos jogadores, sempre setorizando o campo, procurando tentar com posse envolver a equipe do Flamengo, que não é fácil de ser envolvida. E mesmo assim, eu acho que com pouco tempo de trabalho com essa equipe, especificamente com essa equipe, mesmo assim nós encontramos aí bons caminhos e eu fiquei muito feliz com o que eu vi, porque eu vi uma equipe muito organizada, naturalmente sofrendo um pouquinho no segundo tempo, mas em compensação tendo um jogo de transição que também poderia ter nos favorecido se tivéssemos um pouquinho mais
de cuidados e de sorte nos momentos de conclusões. É isso aí então, pessoal. Ficou aí a entrevista então de Dorival Júnior logo após o jogo do São Paulo contra o Flamengo lá no Maracanã, tá bom? Então ficou aí registrado para vocês a entrevista. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa entrevista do São Paulo, se os comentaristas lá, os repórteres foram muito chatos, né, em ficar fazendo perguntas do Flamengo pro Dorival. Tá bom, pessoal? Deixa o seu like, se inscreva no canal para a gente poder estar trazendo mais notícias do São Paulo como essa, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.